Olá, o Anuário Estatístico da Previdência Social, divulgado agora em novembro, aponta que o número de acidentes de trabalho no Brasil teve queda de 4,3% e passou de 755.980 casos em 2008 para 723.452 em 2009. Também houve redução de 11,4% no número de mortes relacionadas aos acidentes de trabalho. Em 2008, foram registradas 2.817 ocorrências em vários setores de atividades. Já em 2009, esse número caiu para 2.496. O que é preciso fazer para que esses números caiam ainda mais? Como evitar os acidentes de trabalho? E quais as ocupações que apresentam mais riscos para o trabalhador? Com a palavra, Alisson Alfred Klein, fisioterapeuta do trabalho e diretor-geral da Cefit do Paraná, Serviço Especializado de Fisioterapia do Trabalho. Sérgio Silveira de Barros, que é engenheiro de segurança do trabalho e auditor fiscal do Ministério do Trabalho. Leslie Demarque Daisy, que é médico de empresas e perito da Justiça do Trabalho. E Ronald Silk de Almeida, advogado especialista em Direito do Trabalho, ouvidor da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná e professor da pós-graduação da PUC. Como prevenir os acidentes de trabalho? Participe do nosso programa, mande o seu comentário ou uma dúvida aqui para a gente pelo nosso 0800-643-7555 ou escreva para o comapalavra@rtve.pr.gov.br ou pelo Twitter. O nosso endereço é o twitter.com/comapalavra. Se você preferir, pode nos assistir ao vivo pela internet no site www.rtve.pr.gov.br. Quero saudar os nossos convidados. Uma boa noite aos senhores. Boa noite. Vamos começar falando desses índices que espelham uma nova realidade. A queda no número de acidentes que caiu em todo o Brasil. Vou começar com o senhor, Sérgio, que é engenheiro de segurança do trabalho. Esses dados, eles refletem realmente a realidade ou nós estamos diante novamente de casos de subnotificação? Olha, eu creio que nós estamos num momento de inflexão das nossas estatísticas, né? Porque nós viemos aí nos últimos anos, talvez a gente poderia até dizer nos últimos 10 anos, de uma tendência ascendente do agravamento do número de trabalhadores, tanto mortos como feridos e incapacitados. E esse crescimento veio meio que atrelado à expansão do número de empregos. Agora se percebeu uma inflexão, ainda que tênue, que é uma redução de 4% sobre as estatísticas gerais, mas é algo que nos dá uma certa esperança. Eu creio que há uma correlação nessa tendência de estabilização e queda em função de algumas medidas. Por exemplo, o FAP, o Fator Acidentário de Prevenção, que está onerando as empresas que são negligentes com relação aos seus programas de segurança do trabalho. Esse é um aspecto que mexe com o bolso do empresário, né? Então, houve, inclusive, no primeiro ano do FAP, um aumento dos ônus sobre as empresas, né? As empresas que são negligentes, elas tiveram o seu SAT, o Seguro Acidente de Trabalho, praticamente dobrado, né? De 1%, 2% e 3%, indo para 2%, 4% e 6%. E isso realmente significa um peso financeiro para a empresa. Então, é mais interessante investir na segurança e na gestão do risco no local de trabalho do que simplesmente pagar um sobrepreço para a Previdência. Aliás, nesse sentido, a Previdência aprovou uma resolução este ano que muda a forma de cálculo exatamente do FAP, e que é a alíquota do seguro de acidente de trabalho também, né? Que ela muda a forma de cálculo do FAP, que é essa alíquota. Desde setembro, as empresas não registram acidentes, têm essas alíquotas reduzidas pela metade. Só que é o seguinte, se tem um acidente de trabalho, mesmo que você invista na segurança do trabalho, se você tem um acidente, você vai ter que pagar. Isso não gera uma subnotificação também? Pode acontecer, efetivamente pode acontecer. E tem um detalhe, mais agravante que qualquer acidente que venha a ocorrer, a Previdência ela tem aquele ônus de tratar, de dar assistência, mas também tem uma nova lei que permite, através da 8.213, uma modificação que fizeram na lei, que a Previdência entre com uma ação de regresso contra as empresas, por todo aquele
custo que ele teve de tratamento do acidentado. Então, isso também vem agravando essas notificações. Eles evitam de fazer as notificações, de transformar em acidente de trabalho. Eu só queria fazer um parênteses rápido. A questão da subnotificação é uma falácia, porque ela foi democratizada, Cátia. Então, se a empresa sonega a informação, o sindicato da categoria pode abrir a CAT. Aliás, vamos falar um pouquinho, explicar para o pessoal que está em casa, que está chegando agora em casa, o que é a CAT, né? Então, quando eu sofro um acidente de trabalho, qual que deve ser o primeiro passo? Muitas vezes eu não tenho condições de avisar, eu estou indo para o médico, né? O pessoal também se reúne, pega a pessoa que se acidentou, leva para o médico. O que é essa CAT, então? Como é que funciona isso? Comunicação de acidente de trabalho, que é uma responsabilidade da empresa. Porém, em não sendo feita pela empresa, o hospital que está recebendo o trabalhador acidentado ou adoecido vai abrir essa CAT do ponto de vista burocrático. Naturalmente, tem o médico do trabalho que vai fazer a anotação do quadro clínico, vai assinar e atestar essa informação. Tem um prazo de 24 horas para ser feita a CAT. Um prazo bem exíguo, sob pena de, exatamente. Multas, inclusive. Então, eu acho que a CAT ela ficou democratizada e, por conta disso, a questão da subnotificação fica um pouco fragilizada. O senhor concorda com isso? Eu concordo. A gente tem convivido nas empresas, mesmo aquelas que se eximem de abrir a CAT, elas são feitas pelo sindicato. Então, se a pessoa tem esse convencimento que ela foi lesada por causa do trabalho, ela pode ir no sindicato e é aberta a CAT com facilidade. Eu tenho visto que tem aumentado o número de notificações. Quando a empresa se recusa ou não faz, tem algum ônus para ela? Tem, pode. Mesmo que o sindicato faça ou qualquer outro faça? Pode, ela pode ser, ela tem uma autuação administrativa, ela pode ser autuada, tem uma penalidade. E mesmo que o sindicato não faça, ela se recuse, também tem um outro meio, através do meio judicial, para que seja exigida aquela abertura de CAT. Também dá para ser feito. A própria família do trabalhador pode solicitar a abertura da CAT junto aos órgãos de governo. Ministério do Trabalho, Ministério Público, Promotoria, Hospital do Trabalhador. Então, existem realmente... O que é importante é que o trabalhador e a família do trabalhador saiba que a CAT é um direito. É a chave da porta da Previdência, porque se o trabalhador não tiver a CAT, ele não vai depois ter o benefício previdenciário. E os empresários, eles estão investindo em segurança do trabalho? Como é que os senhores avaliam? Quanto custa para a empresa? Porque existe um mote que diz o seguinte: é muito caro investir em segurança do trabalho. É caro investir na segurança do trabalho para o empregador? Não, não é. Os equipamentos de segurança, eles não são caros. E a prevenção, ela sempre é bem melhor do que o acidente do trabalho. O Alisson. De fato, tem dois aspectos aí que tem que ser levado em consideração. Primeiro, que a empresa se beneficia de um trabalhador trabalhando melhor. Cada vez que o empresário investe em saúde e segurança, ele vai ter alguém que vai estar trabalhando na sua melhor condição. Então, isso muitas vezes já é suficiente para bancar qualquer investimento em segurança que ele faça. Uma situação muito simples, um trabalhador que está em situação de risco, vou usar um exemplo de construção civil, no alto de um prédio, ele vai construir, ele vai exercer a função dele com desleixo, porque ele está preocupado em se manter vivo. Se ele tem uma situação de segurança, ele vai conseguir exercer aquilo numa condição melhor, talvez até economizando material e ganhando tempo. Talvez, muitas vezes, só esse retorno que esse trabalhador oferece já é o suficiente para bancar o investimento. Isso sem considerar todo o prejuízo que essa empresa vai ter caso aconteça algo com esse trabalhador. Entrando na questão da CAT, tem um aspecto que vale a pena explorar também, que é a questão da doença cumulativa, que ela não é tão óbvia quanto o acidente típico, quanto o acidente onde a pessoa enfia a mão na máquina ou bate o carro, alguma coisa assim, que ela vai acontecendo com o passar do tempo. E quando que é o dia, quando que é o momento que esse trabalhador tem problemas, e ele de fato também vai precisar da CAT para bater na porta do Ministério da Previdência para ter os seus benefícios. Esse já é um pouco mais complicado, porque não tem uma data. Aquilo foi acontecendo. No caso da doença, né? Isso, a doença acumulativa. Que é sorrateiro, no caso de uma doença. O acidente, ele é mutilante, é explícito. Agora, no caso da doença, é sorrateiro. Isso, por exemplo, no caso das DORT, aquilo vai acontecendo. Chega um dado momento, o indivíduo perde a função de um braço ou mesmo uma dor nas costas que incapacita ele. Mas isso não aconteceu hoje. Isso foi acontecendo, vê como foi trazido de uma maneira sorrateira. E ele também vai precisar de uma CAT. Em geral, se estabelece, até a própria legislação prevê isso, que é o primeiro dia em que ele se afasta.
O primeiro dia que ele não teve condições de trabalhar é o dia que ele merecia ser aberto uma CAT. Porém, como aquilo é sorrateiro, a empresa e às vezes mesmo os outros indivíduos envolvidos nessa questão não conseguem identificar naquela queixa do trabalhador, naquela dor, naquela alteração que ele tenha, algo do trabalho. Fica assim, puxa, mas isso é da empresa mesmo ou não é? E aí se exime e não se abre a CAT nessa questão. É uma postura que às vezes a empresa tenta minimizar, né? Essa relação do quadro clínico, que pode ser já diagnosticado de forma concreta, e as razões, as causas objetivas no local de trabalho. Então, muitas vezes a empresa tenta minimizar. Não, veja bem, vamos dar um tempo, você está com um problema articular, dá um analgésico, anti-inflamatório e vai levando. E o próprio trabalhador, muitas vezes com receio de perder emprego, ele se submete, fica em silêncio. É o chamado presenteísmo, né, que é o contrário do absenteísmo. A pessoa está presente, apesar de estar já com uma certa incapacidade para o trabalho. Existe uma máxima também que cada real investido, ele retorna em 6, em prevenção, ele retorna em 6 de produtividade e de lucro. É duro os empresários enxergarem isso aí. Então, normalmente, o que está acontecendo? As grandes empresas já fazem isso, já viram isso aí, como uma ferramenta de lucro. O que ainda está demorando são as pequenas empresas aderirem isso. Se prepararem. Porque para elas, a princípio, contratar um médico é um custo. Então, ela quer se eximir disso aí. Depois, com o tempo, quando ela tem um acidente, quando ela tem as doenças, aí ela recorre a esse tipo de ação. Doutora, como é que fica a situação? O empregado, ele tem a segurança de que aquele laudo emitido pelo médico, pago pela empresa, é correto? Como é que ele faz, por exemplo? Ele tem uma determinada doença que está ocorrendo, como o nosso fisioterapeuta está colocando aqui, o Alisson colocou a situação, aí ele vai no médico da empresa, o médico da empresa é pago pelo empregador. Sim. E aí, como é que fica? Eticamente, o médico é pago pelo empregador para defender a saúde dos funcionários. Pois é, mas é uma questão contraditória isso, né? Como é que fica a situação? Ele pode confiar nesse laudo? Pode, normalmente pode. A hora que ele não confiar, ele tem outras ferramentas que é procurar o sindicato. Então, é esse que é eu gostaria de voltar à primeira pergunta, quando você colocou por que estamos caindo nas estatísticas. Eu acho que o trabalho que o Ministério do Trabalho tem feito é um trabalho bastante consistente, através da fiscalização do trabalho, né? Nós temos em torno de 3.500 fiscais no Brasil, né? Aqui no Paraná, em torno de 100 fiscais, que estão olhando tanto as relações de trabalho, a questão pecuniária, de salário, jornada, registro, e também as questões de segurança do trabalho. Então, me parece que é importante também registrar aqui esse trabalho cotidiano, persistente, de convencimento do empresariado, até porque nós sabemos que a maioria das empresas no Brasil são pequenas e médias empresas. 70% são empresas pequenas, são empresas de origem familiar, de pequenos empreendedores, que têm limitação de recursos e muitas vezes não têm uma cultura para a gestão de risco. E aí estão contratando uma grande massa de trabalhadores num ambiente sem uma gestão de risco. Naturalmente vão ter acidentes, doenças, etc. Então nós temos que, pedagogicamente, estar convencendo a sociedade empresarial e a sociedade laboral desse modelo de higiene e segurança do trabalho, né? Para que tenhamos postos de trabalho saudáveis, né? Se tivemos agora, nos últimos 8 anos, 12 milhões de empregos, qual a qualidade desses empregos? Geralmente, se o empresariado ele se preocupa com a segurança do trabalho, quando acontece um acidente, quando acontece uma morte ou não, há uma preocupação do empresariado se precaver com relação a esses riscos. O que é que vocês vêm observando hoje? Existem os dois polos. Existem os dois polos. O doutor falou uma coisa bem real. As empresas um pouco maiores já viram o quanto isso é retorno e quanto isso é benefício. A empresa um pouco de média para grande porte já investe antes mesmo de ter um acidente, porque ela sabe o benefício que vai ter. As empresas menores, até por às vezes não ter capital para isso, acaba deixando para investir quando tiver alguma pressão externa, seja do Ministério, né, seja da fiscalização das outras instituições que também fazem essa ação, seja de uma situação real acontecendo dentro do seu canteiro, da sua realidade. Então, essas empresas, às vezes até por falta, às vezes por ignorância, eu percebo muitas vezes é isso. O empresariado de menor porte, às vezes ele não tem conhecimento de que, como o doutor falou, um pouquinho que ele invista vai trazer um retorno.
ele vai deixando porque ele acha, bom, eu não tenho dinheiro para isso agora, quero me manter vivo. É o treinamento não só do empresário, mas também do empregado. Às vezes o empregado não, tem o equipamento na mão e não sabe utilizar. Então tem que ter o treinamento dos dois. Então a segurança tem que ser recíproca. A gente está falando muito de empresariado, regime seletista, empresa, mas daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre, a gente está falando de subnotificações, notificações, mas também tem a economia informal. E aí, Diego de Jacarezinho, você que mandou uma pergunta agora para a gente, você que é do corte de cana, daqui a pouco a gente vai falar sobre a sua situação também. Como prevenir os acidentes de trabalho? Mande seu comentário ou uma pergunta pelo nosso 0800 643 7555 ou pelo e-mail com a palavra rtva.pr.gov.br ou ainda pelo Twitter com a palavra. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Olá, esse é o segundo bloco do programa Com a Palavra. Dados do Ministério da Previdência Social apontam que as despesas com acidentes e condições inadequadas do trabalho chegam a 50 bilhões de reais por ano no Brasil. Esse número corresponde a quase 2% do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Nesse cálculo estão inclusos o pagamento de benefícios e de aposentadoria especial. Como evitar os acidentes de trabalho? Participe do nosso programa pelo 0800 643 7555 ou pelo e-mail com a palavra rtva.pr.gov.br. Nós estamos falando no primeiro bloco de algumas situações do regime seletista, mas nós temos também a economia informal e o setor público. Como é que funciona nesses casos, então? Vou começar novamente com o senhor Sérgio. Bem, o setor informal não tem proteção da Previdência Social, né? Porque não há uma contribuição e esse trabalhador que, a não ser que ele esteja como empreendedor individual ou como trabalhador, como um contribuinte individual, aí sim ele teria, né, os benefícios previdenciários. Na questão da terapia médica, vai para a linha do SUS para receber os tratamentos clínicos. Quando chega lá, doutor Leslie, é computado como um acidente de trabalho, se ele sofre um acidente na situação laborativa? Eu mesmo informal? Essa situação? Não é, acho que não é computado. É porque o informal ele está à parte, né? Então se ele não estiver contribuindo efetivamente, ele não terá todos os benefícios. Ele terá aquele atendimento da Previdência de primeiro socorro, alguma coisa assim, mas os benefícios em si ele não terá. E no caso do setor público, como é que funciona? O setor público é um capítulo à parte, né? Eu acho que no Brasil o setor público está abandonado na questão da saúde e segurança do trabalho. E eu considero um mar de águas turvas aí, bem profundas. Acho até que é um desafio para os nossos novos governantes, tanto a nível federal como estadual, e também nos municípios, um belo programa, né, executivo de monitoramento da saúde ocupacional, dos riscos, né, para que realmente possamos valorizar o servidor público, que também está Eu já vi algumas entidades copiarem o modelo da CLT, né? Então, existem algumas entidades já que copiam o modelo CLT, fazendo periódicos, programas. Algumas prefeituras. Algumas prefeituras seguem esse modelo, né? Mas é por uma iniciativa própria, não, não pelo estatuto que rege os É porque o conjunto de normas, as NR, são da CLT. Né? E no setor público nós não temos somente seletistas, temos regimes jurídicos únicos, estatutário, que muitas vezes podem, vamos dizer, o gestor público considerar como uma parte. Mas a lei penal e a Constituição Federal estabelece a isonomia entre as pessoas. E principalmente na questão da saúde, da segurança no local de trabalho. É um bem que está na Constituição, né? O meio ambiente, tá, o artigo 225 da Constituição é o princípio fundamental. Já que a gente está falando, o senhor está falando nessas questões, o que é que caracteriza o acidente de trabalho? O acidente de trabalho, ele se caracteriza apenas no ambiente de trabalho? Eu estou na empresa, sofro um acidente, isso é acidente de trabalho? Ou estou gradativamente naquela função, desenvolvo uma LER, enfim, ou não? Ele vai além. Por exemplo, eu estou no percurso de trabalho que vai da empresa até a minha casa. E se eu tiver algum acidente, isso é acidente de trabalho. Também. O que caracteriza o acidente de trabalho? Tá o acidente de percurso, como você próprio falou, e
não só esse tipo de acidente de trabalho, também os acidentes que ocorrem na atividade, pode ser aquela atividade externa que a pessoa está fazendo e sofre um acidente, é acidente de trabalho. Porque hoje o meio ambiente de trabalho é um ambiente amplo. Como nós aqui, estamos num ambiente de trabalho, um ambiente diferenciado. Se sofrermos um acidente aqui, estaremos no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho hoje ele é uma universalidade maior. Modificou-se a situação de ambiente de trabalho. Eu acho que tem que prevalecer também o bom senso. O bom né? senso, Dizer, o realmente, trabalhador está em trânsito de casa, trabalho, trabalho, casa. E se ele se desvia do percurso e passa um horário rotineiro para esse trajeto, ele pode se desconsiderar como acidente de trabalho. Assim como um trabalhador que representa a empresa num campeonato de futebol e quebra a perna. É acidente de trabalho. Inclusive temos hoje até decisões do TST em cima disso, decidindo que realmente é um acidente de trabalho. Quando se pensa... Desculpe, pode... No aspecto talvez mais simplista disso, a gente poderia pensar o seguinte: cada vez que o trabalhador se acidenta ou adoece, prestando serviço à empresa, a um empregador, né, a quem ele presta serviço. Esse também é um aspecto, quando você colocou a questão do trabalho formal e informal, porque às vezes o indivíduo pode não ter um vínculo formal com a empresa, porém de fato ter um vínculo, que aquilo só não está estabelecido. Ele deveria ter vínculo, deveria ser registrado, mas não está. Se ele adoece, se ele tem um problema de saúde, ou mesmo acomete a ele um acidente de trabalho, isso também recai sobre a empresa. Também é um acidente de trabalho, porque facilmente depois ele vai conseguir comprovar que existia sim o vínculo. Então, de fato, se a gente for ser bem simples, é cada vez que o indivíduo se acidenta ou se machuca, prestando serviço à empresa. Quando a gente pensa em segurança do trabalho, a gente pensa, por exemplo, também em só na ergonomia, a gente pensa na condição do trabalhador, ou a gente pensa, ou também se pensa, quando está se desenvolvendo um planejamento para a empresa, nessas questões, por exemplo, de deslocamento, que a gente está tratando, que vai além. Como é que se trabalha essa questão? Essa questão do transporte do trabalhador é uma questão que muitas vezes foge à empresa, à responsabilidade. Mas a empresa que se preocupa efetivamente com seus trabalhadores poderá até planejar um transporte coletivo, um sistema de transporte, de levar e trazer esses trabalhadores de forma mais segura. Ou fazer pressão junto ao meio urbano, à prefeitura, aos DETRANS, etc., para que haja uma segurança no trajeto mais adequada, né? Mais efetiva, uma educação para o trânsito. Eu já vi campanhas, por exemplo, de empresas incentivando a pegar mais o ônibus da empresa e não ir de motocicleta ou de carro. Então, isso diminui o índice de acidentes, né? Que não depende da variável motorista, que seria o próprio indivíduo ou funcionário. Exato. Né? Mas em termos de equivalência, o acidente de trajeto, o acidente típico e a doença profissional tem o mesmo peso para a Previdência Social. Abre-se a carta e encaminha-se, os benefícios são os mesmos. Né? O que vai influenciar aí é como aconteceu o acidente. Aí é analisado caso a caso, daí, efetivamente. Por curiosidade, né? O senhor é fisioterapeuta e vocês podem atuar no ramo de atividade de vocês com a ginástica laboral, na área preventiva e também depois, quando acontece o acidente, na área da reabilitação. O senhor, no atendimento, quantas empresas lhe procuram, por exemplo, para a ginástica laboral, para trabalhar essa questão? E quantos atendimentos o senhor realiza no outro lado também para a reabilitação? Bom, a minha atuação é exclusiva na prevenção. Eu não tenho essa atuação no mercado de trabalho terapêutico. Por mais que eu tenha contato com profissionais que realizam essa atuação, ela é forte hoje, isso enche muito as clínicas de fisioterapia, né? Tem um volume grande. Mas o aspecto das empresas está crescendo a cada dia. As empresas cada vez mais estão vendo que programas como ginástica laboral, programas de melhoria do posto de trabalho do ponto de vista ergonômico, programas de organização de trabalho estão trazendo benefícios. Então, o volume de procura das empresas está crescendo, até como na proporção como foi trazido, e está aumentando o volume e diminuindo o tamanho das empresas. Ou seja, está se tendo uma permeabilidade maior dentro do mercado em relação a isso. Doutor Leslie, quando um trabalhador se acidenta, é uma conta que toda a sociedade paga, porque ele vai, primeiramente, para o atendimento do SUS, né? Sim. Quanto tempo demora para uma reabilitação de uma pessoa que sofre um acidente de trabalho? Isso é muito variável, depende muito do tipo de acidente, né? Agora, existe um afastamento muito grande aqui para essas doenças de Ler-Dort.
O normal nos Estados Unidos é o pessoal tem um afastamento de 1, 2 ou 3 meses. Aqui nós temos afastamentos de 1 ano, 2, 3, até 5 anos, o pessoal afastado do trabalho. É um tempo muito exagerado e deveria haver uma intervenção maior do INSS, da Previdência, no sentido de reabilitar a pessoa dentro das empresas. Mas isso ainda está a caminhos... É uma questão delicada essa, porque o trabalhador, ele vai para o INSS, recebe lá o auxílio doença acidentário ou auxílio acidente e não tem a terapia muitas vezes. Há um descompasso entre a Previdência e o SUS. É entendido que o afastamento é o tratamento. Está lá não existe outro tratamento. Ele não oferece a reabilitação, não tem efetivamente o programa de reabilitação e do o trabalho, próprio instituto. ele fica à própria sorte aguardando a fila andar para chegar na fisioterapia ou, enfim, naquilo que é necessário. Muitas vezes ele também tem a dificuldade de ter aquela doença que ele está tendo e do reconhecimento pelo próprio INSS, pela perícia também, né? Uma dificuldade de ter que retornar e voltar e fazer exames, é uma série de dificuldades. Nesse sentido, como é que fica o empregador? Ele fica desassistido? O empregador ou o empregado? O empregado, perdão, melhor dizendo. O empregado ele corre o risco de ficar desassistido, né? Porque ele pode ser entendido que ao final do processo, se não for evidenciado que ele tinha de fato uma doença do trabalho, ele pode ter ficado esse período de afastamento sem ter tido nenhum benefício. Ou seja, ele vai ter que... ele fica sem dinheiro nesse período, ele não vai ter recebido esse benefício. Efetivamente por penúria. Sem dinheiro. Porque há 15 dias... Ele fica. Até assistido pela Previdência, ele fica com dinheiro. Não, mas quando... Porém, ele fica, se depois for comprovado que não era uma doença ocupacional, alguma coisa assim, ele pode ficar desassistido em relação a essa questão. Né? Existe a questão, existe a chamada alta médica programada, que dentro da cultura médica se percebe, olha, tantos meses ou tanto de período de tempo, essa pessoa deverá estar apto para voltar ao trabalho. Muitas vezes o trabalhador ele é expurgado do sistema previdenciário e tem que entrar com recurso, normalmente 30 dias, e fica sem a remuneração nesse período. Até porque que os primeiros 15 dias quem paga é a empresa. Da empresa. E após o 15º é pela Previdência Social. Mas aí é que está o problema, como o professor falou. A demora, às vezes, do tratamento, da perícia, da verificação, para que seja concedido o benefício. E, efetivamente, o empregado fica numa penúria. A pessoa ficou 1 ano afastada e, depois de 1 ano, é ejetado do sistema. Só que, nesse 1 ano, ele não recebeu o tratamento clínico, médico, né, terapêutico. E não está curado. E é penalizado, porque está doente e está sem dinheiro. E a empresa é obrigada a receber e normalmente manda de volta para o INSS. O trabalhador entra com recurso de revisão. Então, essa situação que tem que haver uma sincronia entre o SUS e a Previdência para que realmente o tratamento seja compassado, né, ritmado para que o trabalhador não seja prejudicado. Como é que funciona a estabilidade do funcionário no regime seletista que sofre o acidente? Ele tem estabilidade contínua? Efetivamente tem. Ele tem a estabilidade até após a alta médica, mais 1 ano após o retorno ao trabalho. Ele tem essa estabilidade. Nós temos aqui várias perguntas de telespectadores. Eu volto para respondê-las no próximo bloco. Se você quiser participar do nosso programa, a pergunta é como prevenir os acidentes de trabalho. Mande seu comentário, uma pergunta pelo 0800 643 7555 ou pelo e-mail com a palavra rtve.pr.gov.br ou pelo twitter.com/com a palavra. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Em janeiro desse ano, entrou em vigor as novas regras do fator acidentário de prevenção FAP, que é usado no cálculo da contribuição paga pelas empresas para o seguro acidente de trabalho. Empresa que apresentar redução de acidentes e investimentos na área de segurança pode abater até 50% do total da contribuição. E a que tiver grande número de acidentes pagará um adicional que pode chegar a até 75%. As alíquotas pagas pelas empresas podem ser de 1% a 3%, conforme o risco de acidente ou atividade, e incidem sobre a folha salarial. Como prevenir os acidentes de trabalho? Participe do nosso programa pelo 0800 643 7555 ou pelo e-mail com a palavra @rtve. Estou aguardando a sua dúvida e já começo, então, nesse terceiro e último bloco, respondendo aos questionamentos enviados pelos nossos telespectadores. A Márcia de Curitiba:
caso o acidente de trabalho seja ocasionado por um descuido do funcionário, por uma ação que não era necessária, esse funcionário terá todos os direitos garantidos? Terá, sim. Por favor, doutor. Terá os direitos garantidos, terá. Só que na justiça, né, se ela pretender alguma ação, alguma coisa, será sopesada essa ação dela, para que não venha a pleitear uma indenização, porque é um próprio ato dela, não da empresa que corroborou com esse acidente. Então, isso haverá um sopesamento. É importante também dizer que a empresa é responsável tecnicamente pela operação toda da empresa. Inclusive, no posto de trabalho, esse trabalhador ele tem que ser treinado, ele tem que passar por reciclagens, ele tem que estar sendo supervisionado. Né? Eu vi algumas decisões que, por exemplo, se um colega de trabalho leva o outro a se acidentar, a culpa é da empresa, por quê? A responsabilidade de treinamento, de acompanhamento da empresa, isso também é levado em conta. Tá? E esse treinamento, como o colega colocou, é a prevenção, se dá conta da prevenção. Algum desvio de conduta, por exemplo, de comportamento de trabalhadores, né, que estão brincando um com o outro ou gerando algum risco adicional ali para alguém, ele tem que ser advertido verbalmente, por escrito e eventualmente até suspenso. Então, a empresa é responsável pelo processo. Tecnicamente, ela tem que fazer a gestão de risco. Isso. E o coletivo, ele vai também ter essa visão de controle, porque ninguém vai querer perder um braço, uma mão ou morrer. Doutor Leslie, há muita falha humana e também, para o Alisson, há falha humana. Quando acontece o acidente de trabalho, é raro ou não a falha humana estar presente? Basicamente, os típicos eles se dividem em atos inseguros e condição insegura, né? Então, esse vamos dizer, é o nosso norte de divisão. Eu não sei em estatística, talvez o Sérgio saiba, mas eu acredito que seja mais ou menos 50%. Né? Esse conceito do ato inseguro ele foi abolido pela legislação. Né? Nós tínhamos na NR, foi literalmente retirado, foi tirada essa expressão ato inseguro, porque se atribuía muito a causa do acidente ao trabalhador, muitas vezes a própria vítima. Então, hoje, a questão da causa que tem que ser avaliada concretamente, se foi falha mecânica, falha química, se foi falha de organização, se foi falha de ergonomia, se foi desvio comportamental do coletivo. Quer dizer, a empresa tem que treinar, tem que supervisionar. A empresa é a última responsável por tudo que acontece dentro da empresa. Se algum trabalhador tem um comportamento irregular, tem que ser tirado do coletivo, ter que ser retreinado, advertido e depois voltar. Dá a impressão de que nós somos muito paternalistas, né? Que o brasileiro é paternalista nesse sentido, como a própria CLT tem esse caráter getulista, né? De proteger o trabalhador. Mas é isso mesmo. Nós temos uma massa de trabalhadores que passou por um processo industrial rapidamente, né? Que nós passamos ali dos anos 45, 50, 60 e o país explodiu em termos de riscos e de tecnologia. Um aspecto que eu acho que vale a pena destacar aqui é o seguinte: a empresa sabe dessa regra, é fato sabido. A empresa é beneficiária do trabalhador. E tem uma máxima nesse aspecto que diz o seguinte: se existe a possibilidade de acontecer, e aconteceu, você tinha que ter também a possibilidade de ter prevenido. Pelo menos sabido que aquilo podia acontecer e ter criado algum tipo de ferramenta. Do ponto de vista ergonômico, o que sempre se coloca é o seguinte: um bom exemplo assim, a empresa às vezes gasta 500, 600, R$1.000 numa cadeira e o trabalhador senta nela como se tivesse uma caixa de tomate de R$5. O que faltou ali? Não foi a cadeira, foi alguém ter ensinado a usar a cadeira. Então, se ele podia sentar errado e pelo ato de sentar errado ter um problema de lombalgia, por exemplo, uma dor nas costas, aonde foi a falha da empresa? Não ter comprado a cadeira? Não, ela comprou, mas ela não orientou o uso adequado. Então, ele podia ter feito errado, ela podia ter prevenido. Vamos dar continuidade aqui. O Diego de Jacarezinho, agora nós vamos responder o seu questionamento. Diego, eu trabalho no corte de cana há 5 anos e tomo muito sol. Há pouco tempo procurei um médico, pois estava com algumas manchas na pele. Ele me disse que pode ser câncer de pele devido à exposição ao sol. Quais são os meus direitos? E aí? Os direitos dependem muito do tipo de lesão. Lógico, em primeira instância tem que fazer o diagnóstico correto, né? Se há comprovado um câncer e há uma exposição de pele, então essa pessoa tem que ser tratada.
O segundo aspecto a ser considerado é a aptidão dele, né? Quer dizer, um câncer de pele não obrigatoriamente deixa ele inapto. Pode até deixar inapto para aquela função, mas ele não deixa inapto para outras funções. Então, são esses dois aspectos que a gente tem que levar em conta. Mas a norma 31, a INR 31, que cuida do trabalho rural, diz que o trabalhador tem que estar protegido da insolação. Então, chapéu de abas largas, protetor de pele. Agora, recentemente, aqui em Curitiba, foi aprovado, na Câmara de Vereadores, a obrigatoriedade para os servidores públicos que estão na rua de usar a proteção de pele, o protetor de pele, né? Inclusive dá o número lá da proteção. Mas agora veja, se ele trabalha, né, no corte de cana, trabalha para o patrão, fica ruim para ele chegar e falar assim, patrão, o senhor é obrigado a me dar isso, Mas aquilo. isso é papel do sindicato. O sindicato tem que exigir nas negociações. Procuradoria do Trabalho, né? Agora, existem instituições para isso. Exato. Ele vai ter que procurar. Tem que procurar o tem sindicato. que procurar e tem que denunciar muitas vezes, porque algumas usinas já estão fornecendo. Compram a granel o protetor solar. E, aliás, esses equipamentos de proteção e segurança, caso haja o equipamento, mas o empregado não o exige, quem é a responsabilidade? Do empregador, porque tem que treinar, tem que fiscalizar, tem que estar em cima. Ele não pode permitir que ele trabalhe sem equipamento. Ele não pode permitir que ele trabalhe sem equipamento. É questão cultural. Né? E tem que treinar para fazer. O Edson de Curitiba está perguntando, o menor aprendiz, caso se machuque no trabalho, tem os mesmos direitos que um empregado normal? Tem. Só que tem, é o Edson, né? Edson, aqui de Curitiba. Presta atenção, entre menor aprendiz, eu espero que ele não esteja confundindo estagiário, que há uma diferença. O estagiário, ele não tem os benefícios da Previdência, ele tem apenas um seguro de acidentes pessoais. Então, é diferente. O menor aprendiz... O menor aprendiz já é diferente. É diferente. E a lei veda atividades insalubres e perigosas para os menores de 18 anos. De 14 a 18, não pode estar em ambiente que comprometa fisicamente, mentalmente, psicologicamente a moral desse aprendiz, desse trabalhador aprendiz. Se o trabalhador ele se sentir prejudicado, ele acha que aquele ambiente de trabalho dele pode lhe trazer alguma lesão, pode lhe trazer a longo prazo algum prejuízo de saúde, o que é que ele faz? Bom, eu iria denunciar no sindicato e buscar informação e denunciar também no Ministério do Trabalho, Ministério Público, né? O juiz, se for uma cidade muito pequena no interior. Né? São esses os meios que o trabalhador tem para se precaver, então. Sem dúvida. A Adiomar de Curitiba, minha filha estava com um problema no joelho e precisa ir ao médico. Está com um problema no joelho, precisa ir ao médico. Devido a muitos atestados, ela foi mandada embora. Só que o problema pode ter sido por causa do ambiente que ela trabalhava, pois todos os dias ela precisava ficar subindo e descendo as escadas do prédio. A minha filha pode entrar com alguma ação contra a empresa? Pode, mas ela vai ter que primeiro, sugiro, né, uma sugestão, procurar um profissional para fazer uma avaliação dela, para verificar previamente se efetivamente decorre daquela atividade que ela vinha exercendo. Quando eu entro na Justiça do Trabalho para tentar fazer essa comprovação, eu vou ter que provar tudo? Por exemplo, a filha da Adiomar vai ter que provar tudo? A princípio vai ter que provar tudo, sim. O ônus da prova normalmente é de quem acusa. Foi criado agora, recentemente, questão de uns 2 anos, o nexo técnico epidemiológico presumido. Exatamente essa questão. Mas isso não é na justiça, não, por favor. Aí faz uma pequena inversão. Que aí faz a inversão do ônus da prova, né? Exatamente para acabar com essa situação, né? Porque se tem um médico que faz o nexo, né, causal epidemiológico entre a doença que ele tem e também o ambiente laboral, como é que fica, né, a situação? Ele vai na justiça ter que provar o quê, né? Aí é que tá. Explica pra gente o que é o nexo técnico epidemiológico. Né? E presumido. Presumido, porque nexo, né, é a relação. E técnico, porque vem de um técnico que informa, aconteceu assim, assado. E epidemiológico, porque ele vem se repetindo, é uma epidemiologia, né? Tradicionalmente acontece assim. Aquela repetição. Então, ele se repetiu aquele nexo, aquele acidente, ele foi comunicado, então a própria Previdência já declara, um acidente do trabalho. Em função do tipo de empresa e da função exercida. Então, por exemplo, indústria de automóvel, montador que tem movimento repetitivo, que trabalha com os cotovelos elevados acima do ombro.
com a cervical olhando para cima. Então, se ele vai tem gerar um laudo, resumindo, se ele tem um laudo atestando que aquela doença dele foi provocada pela atividade que ele exercia no ambiente de trabalho, aí se ele entra na justiça, quem vai ter que provar que ele não sofreu aquela lesão por causa do ambiente de trabalho é o empregador. Aí sim inverte. Porque ele já começou com a prova, né? Por isso, se você está com algum problema, então o ideal é procurar um especialista na área para que ele faça essa comprovação, é isso? Primeiro fazer um bom diagnóstico para depois tomar as Nesse medidas. caso específico, veja, essa moça já saiu da empresa, então ela já não se beneficia do nexo técnico. O nexo técnico é para quem está em afastamento. É para essa situação. Agora, no caso dela, tem que ver a idade, verificar, porque subir dessa escada não gera doença. Agora, tem que ver se ela levava peso, né? Uma série de outras questões. Que escada era essa? Né? Vamos atender agora a Alessandra, que também é de Curitiba, tem outra dúvida. Olha, eu trabalhei em um hospital durante 5 anos. Eu precisei fazer exames e descobri um problema na coluna. Um dia antes de receber a perícia do médico pedindo meu afastamento, pois eu não podia mais trabalhar, eu fui mandada embora. O que é que eu devo fazer nesse caso? Pois meu problema pode ter sido ocasionado por causa do meu trabalho. Ela diz qual a função? Precisei, não. Se for enfermeira ou o técnico de enfermagem, muitas vezes tem que tirar paciente de leito, movimentar. Isso realmente gera um sobre-esforço na coluna. E é muito comum isso. Na dúvida, ela deve, então, procurar um especialista para fazer um diagnóstico? Sim. Esse é o caminho primeiro. A rigor, ainda existe uma possibilidade, vamos dizer, na rescisão, ela falar, olha, eu estou saindo com dor nas costas por causa do problema que eu tive no hospital. Deve fazer essas ressalvas? Essas ressalvas o sindicato faz. Mas veja bem, não deve ser demitido o trabalhador doente. O sindicato não pode homologar. Ela não estava afastada, por isso. O sindicato não homologa a rescisão, nem o Ministério, se tiver um inapto no exame mas acontece demissional. também um outro fator, que se ela tiver menos de um ano de emprego, a rescisão foi feita na própria empresa, às vezes não consegue fazer menos de um ano de emprego, né? O sindicato não participa. Não participa, então não tem como... Nós estamos chegando no final do programa e a gente está falando sobre segurança do trabalho. Eu gostaria que rapidamente os senhores comentassem quais são as funções. Por exemplo, o que faz o engenheiro de segurança do trabalho no ambiente de trabalho, só para as pessoas terem a noção. O engenheiro de segurança, ele cuida de toda a infraestrutura, máquinas, equipamentos, o processo produtivo, a edificação. Ele orienta nos programas de treinamento, por exemplo, na organização da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Que são as CIPAs. São as CIPAs, faz um programa educativo. Enfim, o engenheiro ele vai olhar a parte de infraestrutura, né? Mas ele tem que ter um conhecimento também um pouco da área biológica, ele tem que transitar aí na área psicológica, na área organizacional, social da empresa. Ok. E o médico? É só para fazer o exame admissional e demissional? Muitos empregados só conhecem o médico nessa hora. E aí? O bom médico é aquele que vê o empregado na admissão, na demissão e nos periódicos, mas é aquele que interage também com o pessoal da segurança, visitando as empresas, visitando o local de trabalho. Eu gosto sempre de dizer que o bom médico de trabalho, ele trata a pessoa individualmente, vai ver as queixas dele, mas também ele trata índices. Então, ele vai ver aonde que existe o maior número de índices de dor nas costas, de problemas, e vai lá atuar naquele segmento. Então, esse médico obtém grandes resultados. E o fisioterapeuta? Bom, o fisioterapeuta do trabalho, assim como todos os outros, tem que estar junto na equipe, né? A equipe ela tem que ser muito próxima. Em geral, o fisioterapeuta do trabalho ele é responsável pela parte de ergonomia da empresa e pelos programas de prevenção. Você falou agora há pouco da questão da ginástica laboral, acompanhamento sempre relacionado muito mais à questão do DORT, né? Onde que ele se envolve, que a arte do fisioterapeuta é a questão do distúrbio funcional. E o doutor Ronald, quando esses direitos não estiverem sendo respeitados, aí se procura um advogado. Procura-se advogado. E o advogado não só faz essa parte final, ele também serve para orientar as empresas, né? Olha, essas normas devem ser obedecidas, você vai ter uma passiva para o trabalhista, vai acontecer aqui, que não estão sendo atendidas. Ou orientar também o empregado. Olha, você tem esses direitos, não foram cumpridos ou estão sendo cumpridos. Porque o advogado ele não é só para dizer que não está sendo cumprido. É só complementar, existem outros olhares aí que estão chegando na questão da segurança e saúde. Odontólogos do trabalho, eu acho que a saúde bucal do trabalhador é fundamental, inclusive é causa de muitas doenças cardiológicas e doenças articulares. Né? Os psicólogos do trabalho, pedagogos do trabalho, os ergonomistas. Enfim, são vários profissionais
E, na realidade, o mais importante de tudo é a saúde do trabalhador, que, afinal de contas, o trabalhador também talvez seja um dos maiores patrimônios que os nossos empregadores têm em suas empresas. Porque eles movimentam não só a economia, né, mas também ajudam de uma forma geral. No programa de amanhã, nós vamos falar sobre a importância do diagnóstico precoce para o tratamento do câncer infanto-juvenil. Só para se ter uma ideia, segundo o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 70% das crianças podem ser curadas se diagnosticadas precocemente. Então, não perca, é amanhã às 7 da noite. Eu vou encerrando por aqui. Quero agradecer, então, a presença dos nossos convidados e agradecer, então, a sua audiência. Até a próxima edição.